Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, antes de começar a aula, queria lembrar aos senhores dos prazos das nossas avaliações. Aproveitem e façam também as nossas segundas chamadas, verifiquem se vocês têm alguma pendência. Vão lá, façam tudo bem certinho, não deixem nada para a última hora e eu tenho certeza que mais uma vez vocês vão arrasar. Gente, a nossa aula de hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade que foi proposta na semana passada do livro, páginas 83 e 84. Em seguida, nós vamos fazer os dois exercícios que faltam para encerrar essa unidade. E logo após, nós vamos fazer a revisão para a nossa P2. Então, acompanha daí e vamos que vamos. Então, galera, conforme combinado, vamos começar aqui nossa aula com a correção da nossa atividade, livro, página 83, número 1. Nós temos aqui uma cruzadinha. Letra A. Modalidade praticada na areia. Tem a ver com o vôlei, né? As respostas da nossa cruzadinha. Na letra A, vôlei de praia. Letra B, movimento de ataque à bola. Cortada. Letra C, movimento articular do cotovelo exigido no toque. Flexão de cotovelo. Para realizar o toque, o cotovelo tem que estar flexionado, então o movimento é flexão. Letra D, movimento de recepção do saque, manchete. Letra E, o tipo de saque mais simples é o saque por baixo. Letra F, movimento de interceptar o ataque, bloqueio. Letra G, movimento em que o contato com a bola ocorre acima da cabeça, toque. Letra H, movimento necessário para realizar o ataque, saltar. E aqui na nossa coluna do meio nós podemos ver a palavra voleibol sendo formada. Certo, galera? A resposta número 2 é uma resposta bem pessoal. Você deveria responder, além das 4 modalidades esportivas estudadas nesse caderno, você deve conhecer outros jogos, né? Outras modalidades esportivas. Escolha um e descreva as habilidades e capacidades necessárias para jogar. Faça um desenho esquemático de movimentação dos jogadores na disputa desse jogo. Vamos lá, quais foram as 4 modalidades estudadas nesse material? Vôlei, basquete, futebol e handebol. Qual outra modalidade você poderia destacar? Eu vou deixar como sugestão para você que não conseguiu lembrar de nenhuma modalidade, o corfeball. Corfeball é uma modalidade bem interessante. Vão lá e pesquisem um pouquinho sobre ele, podem fazer o seu registro aqui, certo? Então, número 2 é uma questão pessoal. Questão número 3. Considerando seus conhecimentos sobre a terceira lei de Newton, em qual tipo de piso, dentre esses 3 aqui, cimento, grama ou areia, você conseguiria se deslocar com maior velocidade durante uma corrida? Por quê? A resposta da número 3 seria no piso de cimento, pois as forças de atrito, de ação e reação são maiores do que no piso de areia. E que no piso da grama também, né? Então, a resposta da número 3, no piso de cimento. Galera, o que eu vou pedir aos senhores agora? Pausem o vídeo e realizem aí bem rapidinho as questões número 4 e 5. Agora mesmo aqui na aula, que eu vou deixar já na sequência a correção para vocês. Mas façam rapidinho. É uma questão pessoal que você consegue fazer em 5 minutinhos. Então, pausa o vídeo, faça a atividade e só depois volta aqui para conferir o nosso gabarito. Então, para a aula, página 85,
número 4 e número 5. No número 4, você deve dizer quais são os locais próximos do bairro onde você mora que você poderia jogar vôlei como uma atividade de lazer. Aí você deveria identificar, né, se seria o vôlei de quadra ou vôlei de areia. Então você deveria identificar alguns locais próximos à sua casa onde você poderia fazer a prática do voleibol. E em seguida identificar se seria vôlei numa quadra, vôlei na areia, ou se esse vôlei poderia ser jogado até mesmo em uma rua comum com as adaptações necessárias. É isso aí que você vai fazer na questão número 4. Pode ser feito no seu caderno, certo? Vocês podem responder a essa questão no caderno de vocês. E no número 5, você vai fazer um relato, galera. Um relato sobre esse ano, assim, de uma forma geral. Não precisa ser um relato grande, pode ser um relato resumido, que fale um pouco das suas dificuldades, do que você mais gostou, do que você menos gostou. E eu gostaria de receber esse relato. Gostaria de saber o que vocês absorveram, a que conclusões vocês chegaram com o decorrer desse ano. Pode ser algum conteúdo de forma mais específica que vocês tenham gostado, ou vocês podem ainda relatar algo que fale sobre a saudade dos amigos, a dificuldade de aprender à distância. Podem ficar à vontade para construir essa carta. E diga também nessa carta o que você espera estudar no próximo ano. Quais são os seus anseios? Assim, o que você acha? Você acha que ano que vem, como vai ser o nosso retorno? Será que vai ser tudo igual? Será que vai ser um ano parecido com 2020? Será que vai ser totalmente diferente? Diz aí o que você espera. Na correção, eu vou fazer a leitura para vocês do que eu escrevi. E eu espero receber também lá no WhatsApp ou no e-mail o que vocês escreveram, o que vocês produziram aqui nessa atividade no número 5. Então, vocês já sabem, dá pausa no vídeo, faz as atividades número 4 e número 5 e só depois volta aqui para acompanhar o gabarito. Vamos lá! Vamos lá, aqui na questão número 4, onde eu deveria listar os espaços de lazer que sejam apropriados para jogar voleibol, eu listei assim as ruas, né, principalmente as com uma baixa movimentação de veículos, né? Então qualquer rua aí, principalmente as ruas sem saída dos bairros de Nova Iguaçu, Mesquita, poderia ser listada. Eu listei ainda o Parque Municipal do Jericinó, em Nilópolis. Na ciclovia de Mesquita tem uma quadra também, que dá para fazer o vôlei de quadra lá. Tem nas Vilas Olímpicas de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu. Algumas delas dispõem de quadra para a prática de vôlei na areia, né? Enquanto outras possuem quadras cobertas, né? Quadras mais tradicionais. Temos também as quadras comunitárias na Jacutinga, em Mesquita, no Pombal, em Nova Iguaçu, Cabo Sul. Temos uma série de quadras comunitárias. E além de que é possível jogar também na praia, né? Nas diversas praias do nosso Rio de Janeiro. Então essas foram algumas opções que eu listei aqui, né? Mas é claro que a sua resposta vai depender do bairro em que você mora. Certo? E no número 5, eu vou fazer para vocês a leitura da minha carta. O que eu escrevi para vocês aqui sobre essas questões de 2020, um ano totalmente atípico. Escrevi aqui para vocês. Queridos alunos, gostaria de agradecer por todo o empenho durante esse ano. Obrigada por cada mensagem, cada atividade que foi enviada. Obrigada por enviarem suas dúvidas. Obrigada por estarem comigo nessa etapa tão difícil, onde foi preciso reaprender a ensinar, assim como vocês também tiveram que reaprender a aprender.
vocês tiveram que desenvolver uma nova maneira de aprender. Medindo pelos erros, tudo era muito novo. Então, era natural que acontecessem alguns erros. Eu não vou falar aqui de nenhum conteúdo em específico, porque eu acredito que o mais difícil foi realmente estabelecer essa nova forma de aprendizagem. Eu espero vocês no ano que vem. Beijos e eu amo vocês. Então, galera, vamos lá, seguindo em frente. Obrigada por tudo que vocês fizeram nesse ano de 2020. Obrigada por todos os esforços. Obrigada por tudo mesmo. Quem se sentir à vontade pode registrar a sua carta lá e enviar. Não precisa ser nada em específico, pode ser só um bilhete, 2 ou 3 linhas. Ou pode ser também um áudio, né? Se quem utiliza-se do WhatsApp fica mais fácil, pode mandar um áudio. Então, galerinha, vamos partir agora para a nossa revisão para a P2. Continuem ligadinhos acompanhando daí. Agora, galera, nós vamos começar a nossa revisão para a P2. Primeiro, nós vamos passar pela página 71 do nosso livro. Acompanha daí. Abra o seu livro lá na parte que fala sobre um pouco da história do basquete. Galera, o basquete foi um jogo criado nos Estados Unidos no ano de 1891, quando o diretor de um colégio da Associação Cristã dos Moços, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, pediu ao professor de educação física James Naismith que criasse uma atividade que tivesse um sentido coletivo e fosse menos agressivo do que os outros esportes que já existiam, né? Como o futebol americano, para que evitasse conflitos entre os alunos. Ele sugeriu isso porque a cidade passava por um inverno muito rigoroso, o que impossibilitava que fossem feitas atividades fora da quadra. Certo? Foi assim que o professor James Naismith pensou em todos os itens que constituiriam a modalidade do basquetebol, né? Ele pediu ao zelador da escola se ele tinha dois objetos que ele pudesse colocar a uma determinada altura para poder servir de alvo para o jogo, né? Foi quando o zelador chegou com 2 cestos de pêssego e entregou a James. James pegou esse cesto e pendurou, né, em uma pilastra que ele imaginava ter aproximadamente 3 metros. Em seguida, ele mediu essa pilastra, né, a altura dessa pilastra, e verificou que tinham 3,5 metros, que é a altura da cesta de basquete até os dias de hoje. Certo? Essa é basicamente a história do basquete, da criação do basquete. E a segunda parte que nós precisamos estar atentos para a nossa P2 é como que o basquete chegou no Brasil. Que isso aconteceu lá na cidade de Massachusetts, né? Como é que o basquete veio parar aqui no Brasil? Foi com o professor Augusto Shaw. Grave esse nome, eu já pedi para vocês destacarem aqui no material de vocês. Ele foi convidado para ensinar artes no tradicional colégio em São Paulo, Mackenzie College. E na sua bagagem, ele trouxe, além dos livros de arte, claro, ele trouxe uma bola de basquete. E após lutar contra toda a resistência inicial, ele conseguiu montar um time e realizar algumas partidas iniciais de basquete, alguns treinamentos, e distribuiu o basquete por todo o Brasil. Então, o responsável, o pai do basquete no Brasil, é chamado de Augusto Shaw. Outra coisa, o basquete, enquanto um esporte oficial, né, ele tem suas regras específicas e tem também uma entidade que controla, que fiscaliza essas regras, né, que é responsável por coordenar o basquete em todo o mundo. Essa entidade internacional é a FIBA, Federação Internacional de Basquete.
Em seguida, nós temos também o basquete e as capacidades do movimento. Temos aqui as vantagens de realizar o basquete, primeiro. Temos alguns fundamentos do basquete, como o kick, o passe, o arremesso, a bandeja e a marcação, que nós falamos sobre esses fundamentos. Vocês precisam ler e precisam ter uma ideia básica do que representa cada um desses fundamentos. E depois nós vamos para as capacidades do movimento para jogar basquete. Vocês lembram que as capacidades do movimento nada mais é do que as características que o movimento apresenta. Entre essas características nós temos tempo de reação, agilidade, velocidade, força. E no jogo de basquete nós conseguimos identificar várias situações onde nós podemos identificar o uso dessas capacidades. Por exemplo, tempo de reação, naquele momento inicial de dividida, quando a bola é lançada para o alto e alguém precisa pegar. Nós temos o tempo de reação, que é o intervalo de tempo entre estímulo e a resposta. O intervalo de tempo entre o momento que o atleta escuta o apito inicial do árbitro e o momento que ele salta para pegar a bola. Certo? Para bater a bola lá perto certinho. Vimos também os equipamentos básicos que um jogador de basquete pode utilizar para poder praticar essa modalidade com mais segurança. Testeira, óculos de proteção, protetor de boca, cotoveleira, munhequeira, joelheira, bermuda larga, tornozeleira e tênis de cano alto. Todos para garantir maior segurança na hora da realização do basquetebol. Outro item bem importante que nós vimos, outra modalidade bem importante que nós vimos foi o voleibol. O voleibol que apresenta variações, de acordo com o ambiente físico onde ele é praticado. O voleibol ele foi criado para ser uma modalidade versátil, uma modalidade que pudesse ser praticada em outros ambientes, que pudesse ser praticada por pessoas de diferentes idades. Por isso, nós temos a mais conhecida modalidade, mais conhecida variação do voleibol, que é o vôlei de praia, que apresenta muitos benefícios e, em contrapartida, apresenta também algumas diferenças que acabam fazendo com que a pessoa opte por uma ou outra modalidade, uma ou outra variação dessa modalidade. Por exemplo, se a pessoa já não está habituada em realizar atividades no sol, com calor, com a presença da areia, ela dificilmente vai optar pelo vôlei de praia, ela vai preferir o vôlei indoor, o vôlei de quadra. Mas agora, se a pessoa busca benefícios, como a diminuição do impacto nas articulações, diminuição do risco de lesões, ela pode optar pelo vôlei na areia. Certo, galera? Falamos aqui, alguns benefícios do vôlei de praia, bronzeado, sarado e condicionado. É assim que ficam os praticantes do vôlei de praia. Acompanha aí livro página 78, no espaço Olha o Movimento. Em seguida, nós falamos também da invenção do voleibol. O voleibol foi criado pelo americano William J. Morgan no ano de 1895. Mas só quando ele não criou o voleibol de forma específica, ele criou uma modalidade esportiva que viria a se tornar o que nós conhecemos hoje como o voleibol. Essa modalidade é o mintonete. Ele pensava em criar um jogo que fosse menos fatigante que o basquete, que cansasse menos que o basquete. Para quê? Para atrair as pessoas que fossem mais velhas e tivessem um condicionamento físico um pouco menos aprimorado, tivessem um pouquinho menos de fôlego. E além disso, que tivessem um sentido recreativo e competitivo com pouco contato físico. E o vôlei ele era praticado numa quadra retangular de 15 por 24, dividida ao meio, onde se fixava uma rede semelhante à de tênis, características que nós vemos até hoje, A bola era feita de uma câmara de borracha e viria a ser chamado do tradicional voleibol. E assim como o basquete, o vôlei ele
exige que as capacidades do movimento do indivíduo estejam em dia. Tempo de reação, velocidade, agilidade, força muscular, potência muscular para saltar e golpear a bola próxima à rede. Certo, galera? Então, vamos prestar atenção na relação entre as capacidades do movimento e o voleibol. O voleibol tem ainda aqui a descrição dos seus fundamentos. Por exemplo, o saque, que é o ato de colocar a bola em jogo. Manchete, que é um fundamento utilizado para receber ataques e saques. Toque, que é o movimento em que o contato da bola é feito acima da cabeça, com as mãos na altura da testa. Toque. Cortada, que é um movimento de ataque, que consiste em bater a bola rápida e violentamente. E o bloqueio, que é um movimento de defesa, com os braços, onde o jogador está com os braços flexionados, acima da linha dos ombros e as palmas das mãos, a palma da mão, deixa eu botar aqui para vocês poderem enquadrar no vídeo. E a palma das mãos voltada acima da linha do ombro, voltadas para frente. Bloqueio são fundamentos muito importantes para o voleibol. Eu peço aos senhores que vão lá na página 80 e façam a leitura atenta dessa parte do nosso conteúdo. Falamos também da relação dos grupos musculares e das articulações com o voleibol. O voleibol envolve muitos saltos, né? Então, as articulações precisam estar saudáveis, precisam estar reforçadas. Falamos também aqui de um princípio muito importante. Vocês precisam ter toda a atenção para a nossa P2. Que é bem simples, é um conceito bem tranquilo, vocês já viram em outras disciplinas. E ele está aqui no nosso conteúdo para que vocês vejam que esse princípio ele tem uma aplicabilidade muito importante na nossa vida. Esse princípio é o princípio da terceira lei de Newton, ação e reação. O que esse princípio diz? Toda vez que um corpo A aplica uma força em um corpo B, o corpo B reage e aplica no corpo A uma força da mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário, sentido oposto. Então, toda vez que um corpo A aplica no corpo B uma força, o corpo B reage e aplica sobre o corpo A outra força, né? Uma força de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário, o que faz com que o corpo A se mova. Por exemplo, se você está correndo, você vai estar lá correndo, né? No jogo de vôlei, você está correndo. Você está lá correndo. Você que está correndo é o corpo A e o chão é o corpo B. Você, enquanto corpo A, você vai aplicar sobre o chão uma força. E o chão, que é o corpo B, ele vai responder com outra força. Vai aplicar sobre você uma força também. Essa força que o corpo B aplica tem a mesma direção, a mesma intensidade, porém o sentido contrário. E essa força de sentido contrário vai fazer com que você se mova para frente. Certo? É um conceito bem simples, mas que vocês precisam ter claro na sua cabeça. O mesmo acontece quando a pessoa vai saltar, vai pular. Temos o corpo A e o corpo B. Corpo A aplica sobre o corpo B uma força e o corpo B reage aplicando sobre o corpo A uma outra força de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário. Então, vamos lá, o corpo A vai empurrar o chão para baixo, né? Vai pressionar o chão para baixo. O corpo B vai reagir com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário, empurrando o corpo A para cima, fazendo com que ele salta. Enquanto o corpo A empurrava no sentido
de mover o corpo para baixo, o corpo B tentava mover o corpo para cima, certo? Então é isso que diz o princípio da ação e reação. Não esqueçam, como de costume, façam a leitura dessa parte do nosso conteúdo. Vamos lá, e o próximo item são as variações do voleibol. Uma variação bem importante é o vôlei para 9, o Nine-Man, que é uma modalidade praticada nos Estados Unidos, só que são 9 jogadores de cada lado e eles não rodam na quadra. No vôlei comum, existe o rodízio entre as posições dos jogadores na quadra. No Nine-Man, esse rodízio não acontece, os jogadores têm posições fixas, certo? Outro item que eu peço que vocês façam a leitura, nós já vimos, é um conceito bem tranquilo, é os benefícios da prática de atividade física na areia, sobretudo o vôlei. Porque diz aqui, como diz no nosso livro na página 82, além de servir como amortecedor das quedas, vai amortecer quando você cai, para que você não se machuque, vai também absorver os impactos nas articulações, quando você aterriza. Essas articulações não vão sofrer tanto. E é isso, tem todo um estudo aqui, depois leiam com calma. Galera, então, para a nossa P2, é isso que nós temos. É um conteúdo bem tranquilo, que deu para a gente ver mais de uma vez. Nós tivemos atividades, conseguimos concluir com sucesso. Se algum dos senhores ainda tiver alguma dúvida, nós temos ainda metade da semana, até a chegada da nossa P2. Estudem, revisem o conteúdo e caso ainda reste alguma dúvida, não acumulem dúvidas. Mandem para mim no WhatsApp, no e-mail. Eu terei o maior prazer em conversar com os senhores, em tentar esclarecer todas as dúvidas. Contem comigo, eu vou encerrar aqui a aula de hoje, mas estarei disponível lá no WhatsApp ou no e-mail. Fiquem com Deus e até a semana que vem.